Livre inciso 2º. Dos processos em espécie. Título 1º. Do processo ordinário. Capítulo único. Da instrução criminal. Seção 1ª. Da prioridade de instrução. Da polícia e ordem das sessões. Disposições gerais. Artigo 384. Terão preferência para a instrução criminal. Alínea A. Os processos, a que respondam os acusados presos. Alínea B. Dentre os presos, os de prisão mais antiga. Alínea C. Dentre os acusados soltos e os réis, os de prioridade de processo. Parágrafo único. A ordem de preferência poderá ser alterada por conveniência da Justiça ou da ordem militar. Artigo 385. A polícia e a disciplina das sessões da instrução criminal serão, de acordo com o artigo 36 e seus parágrafos 1º e 2º, exercidas pelo Presidente do Conselho de Justiça, e pelo auditor, nos demais casos. Artigo 386. As partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados durante as sessões. Levantar-se-ão, porém, quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. O representante do Ministério Público e os advogados poderão falar sentados, e estes terão, no que for aplicável, as prerrogativas que lhes assegure o artigo 89 da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Artigo 387. A instrução criminal será sempre pública, podendo, excepcionalmente, a juízo do Conselho de Justiça, ser secreta a sessão, desde que o exija o interesse da ordem e disciplina militares, ou a segurança nacional. Artigo 388. As sessões e os atos processuais poderão, em caso de necessidade, realizar-se fora da sede da auditoria, em local especialmente designado pelo auditor, intimadas as partes para esse fim. Artigo 389. Se o acusado, durante a sessão, se portar de modo inconveniente, será advertido pelo presidente do Conselho, e, se persistir, poderá ser mandado retirar da sessão, que prosseguirá sem sua presença, perante, porém, o seu advogado ou curador. Se qualquer destes se recusar a permanecer no recinto, o presidente nomeará defensor ou curador ad hoc ao acusado, para funcionar até o fim da sessão. Da mesma forma procederá o auditor, em se tratando de ato da sua competência. Parágrafo único. No caso de desacato a juiz, ao procurador ou ao escrivão, o presidente do Conselho ou auditor determinará a lavratura do auto de flagrante delito, que será remetido à autoridade judiciária competente. Artigo 390. O prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias, estando o acusado preso, e de 90, quando solto, contados do recebimento da denúncia. Parágrafo 1º. Não será computada naqueles prazos a demora determinada por doença do acusado ou defensor, por questão prejudicial ou por outro motivo de força maior justificado pelo auditor, inclusive a inquisição de testemunhas por precatório ou a realização de exames periciais ou outras diligências necessárias à instrução criminal, dentro dos respectivos prazos. Parágrafo 2º. No caso de doença do acusado, cite o seu advogado ou curador e o representante do Ministério Público, poderá o Conselho de Justiça ou o auditor, por delegação deste, transportar-se ao local onde aquele se encontrar, procedendo aí ao ato da instrução criminal. Parágrafo 3º. No caso de doença do defensor, que o impossibilite de comparecer à sede do juízo, comprovada por atestado médico, com a firma de seu signatário devidamente reconhecida, será adiado o ato a que aquele devia comparecer, salvo se a doença perdurar por mais de 10 dias, caso em que lhe será nomeado substituto, se outro defensor não estiver ou não for constituído pelo acusado. No caso de ausência do defensor, por outro motivo ou sem justificativa,
ser-lhe-á nomeado substituto, para assistência ao ato e funcionamento no processo, enquanto a ausência persistir, ressalvado ao acusado o direito de constituir outro defensor. Parágrafo 4º. Para devolução de precatória, o auditor marcará prazo razoável, fim do qual, salvo motivo de força maior, a instrução criminal prosseguirá, podendo a parte juntar, posteriormente, a precatória, como documento, nos termos dos artigos 378 e 379. Parágrafo 5º. Salvo o interrogatório do acusado, a cariação nos termos do artigo 365 e a inquirição de testemunhas, na sede da auditoria, todos os demais atos da instrução criminal poderão ser procedidos perante o auditor, com ciência do advogado, ou curador, do acusado e do representante do Ministério Público. Parágrafo 6º. Para os atos probatórios em que é necessária a presença do Conselho de Justiça, bastará o comparecimento da sua maioria. Se ausente o presidente, será substituído, na ocasião, pelo oficial imediato em antiguidade ou imposto. Artigo 391. Juntar-se-á, aos autos do processo o extrato da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado militar. Se o acusado for civil será junta a folha de antecedentes penais e, além desta, a de assentamentos, se servidor de repartição ou estabelecimento militar. Parágrafo único. Sempre que possível, juntar-se-á, a individual datiloscópica do acusado. Artigo 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido para fora da sede da auditoria, até a sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor, após comunicação da autoridade militar, ou a requerimento do acusado, se civil. Artigo 393. O oficial processado, ou sujeito a inquérito policial militar, não poderá ser transferido para a reserva, salvo se atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 394. O acusado solto não será dispensado do exercício das funções ou do serviço militar, exceto se, no primeiro caso, houver incompatibilidade com a infração cometida. Artigo 395. De cada sessão será, pelo escrivão, lavrada a ata, da qual se juntará cópia autêntica aos autos, dela constando os requerimentos, decisões e incidentes ocorridos na sessão. Parágrafo único. Na sessão seguinte, por determinação do Conselho ou a requerimento de qualquer das partes, a ata poderá ser retificada, quando omitir ou não houver declarado fielmente fato ocorrido na sessão.